Bom, boa tarde todo mundo, né? Retomando a aula, né? Hoje é a aula número 2. Nós vamos tratar da gestão de pessoas num ambiente mais dinâmico e mais competitivo, né? Se a gente terminou a aula passada, a aula número 1, falando que as pessoas são vistas, né, de acordo com uma mudança muito grande que vem acontecendo no ambiente organizacional, a gente passou a ver pessoas mais como parceiras do que como recurso, né? Mas a gente precisa fazer uma retomada na história, né, para poder falar exatamente como elas eram vistas como recurso e aí por que foi mudando, e agora é essencial que a gente veja essas pessoas como parceiras, né? Então houveram algumas mudanças, né? Houveram algumas transformações no cenário mundial que acabaram refletindo no cenário organizacional, né? Essas mudanças, essas transformações, né, que são reflexo principalmente do século XX, elas acabaram influenciando de uma forma muito grande as organizações. Elas acabaram influenciando de uma forma muito forte a administração. E, consequentemente, se a organização é feita de gente, a gente sabe que essas transformações acabaram afetando e modificando e transformando muito o comportamento humano dentro das organizações, né? Se antes, né, a gente tinha um formato, um ambiente definido com muita burocracia, né, principalmente quando a gente lembra das fábricas, né? Agora não resta dúvida nenhuma, né, sabendo que as pessoas são parceiras das organizações, que essas mudanças marcaram muito a maneira de se administrar a pessoa, né? Então, a gente acaba visualizando no ambiente organizacional, principalmente no tocante à gestão de pessoas, a gente, a comportamento, três eras, três pontos muito marcantes, né, na forma de lidar com gente dentro da organização, né, que foi a era da industrialização clássica, a era da industrialização neoclássica e a era da informação, né? E é a visão, é a forma como a gente estuda e entende as características de cada uma dessas eras é que permite a gente conhecer melhor, entender melhor, visualizar melhor as práticas de lidar com gente, as práticas de lidar com as pessoas que participam da organização. A primeira era, né, a era da industrialização clássica, todo mundo conhece, né? É aquela era, é aquele momento onde as empresas adotam uma estrutura organizacional muito burocrática, né? Aquela estrutura de organização que tem um formato de pirâmide, que conduz as suas atividades de uma forma centralizadora, a ênfase na departamentalização por função, as decisões são centralizadas lá no topo da pirâmide, a hierarquia é muito forte, muita regra, muito regulamento, tudo isso disciplinando e padronizando o comportamento das pessoas, né? Então, nessa era da industrialização, a gente estudou a teoria clássica, a gente estudou o modelo burocrático de Weber, tudo isso era enxergado como uma melhor forma de administrar, como a melhor forma de conduzir as pessoas para, consequentemente, alcançar os resultados somente organizacionais, né? Então, nessa época, o ambiente que envolvia, até porque o sistema era fechado, né? Mas o ambiente que envolvia as organizações era um ambiente extremamente conservador, era um ambiente que não mostrava desafio para os colaboradores, para as pessoas, para os empregados, né? E isso fazia com que as organizações elas acabassem só olhando para o próprio umbigo,
né, elas acabassem se preocupando somente com seus problemas internos de produção. Então, a palavra-chave dessa era da industrialização clássica era eficiência. Eficiência era a única preocupação. E para alcançar a eficiência dos colaboradores, era preciso que padronização fosse adotada, especialização da mão de obra fosse adotada e simplificação dos movimentos de trabalho fosse adotado. Isso permitia escala maior com custo menor, né? Características básicas da era da industrialização clássica, tá? Já num segundo momento, né, que a era da industrialização neoclássica, acabou acontecendo uma substituição, né, nessa maneira de administrar gente, de administrar pessoas, e aí surge a administração de recursos humanos. Tá? Porque o neoclássico, o clássico ainda existe, o sistema ainda é fechado, ainda se busca eficiência em grande parte, né? Mas de uma forma nova, né? Por quê? Porque o departamento de recursos humanos aqui na era neoclássica, né, acabavam de uma forma ou de outra visualizando gente como vivo, como inteligente, mas como recurso. Então, o que a gente vai encontrar na literatura? Que nessa era da industrialização neoclássica existe uma maneira nova de administrar pessoas, onde passa a existir departamentos de recursos humanos, né? Que as pessoas são recursos, mas são recursos vivos e são recursos inteligentes. As pessoas não são mais recursos inertes de produção, né? Aí existe aquela visualização do homem social, que para produzir precisa ter contato com os outros, né? E a eficiência e a produtividade começam a ser motivadas, principalmente por reconhecimento, né? E por valorização, né? Então, o foco aqui passou das tarefas, porque na era da industrialização clássica, né, eu esqueci de falar, mas com o homem econômico, lá da teoria clássica, o foco era tarefa das pessoas. Na era da industrialização neoclássica, com o homem social, esse foco muda, né, das tarefas para as pessoas. E agora também nós temos, né, então a era clássica, a era neoclássica e a era da informação, né? Na era da informação, já dá para imaginar que a característica principal, né, são aquelas mudanças que a gente falou na primeira aula, que acabam acontecendo de uma maneira muito rápida, muito imprevista, muito inesperada, né? Não existe mais aquela ideia de que o sistema é fechado, então a gente não precisa se preocupar com o ambiente externo. A gente começa a perceber que o sistema é aberto e que óbvio que o ambiente externo, com suas variáveis econômicas, políticas, sociais e culturais, influencia direto no ambiente interno, né? Então, essas mudanças rápidas, imprevistas, turbulentas, inesperadas, elas acabam mostrando para a gente que as organizações que são mais bem-sucedidas são aquelas organizações que conseguem se transformar, né? Que conseguem captar a informação desse ambiente externo e transformar essa informação e transformar de uma maneira rápida, né, em oportunidade e transformar de maneira rápida em um novo produto, transformar de maneira rápida em uma nova prestação de serviço, né, antes que outras organizações façam isso,
né? Então, aquela ideia de que o capital financeiro é muito importante, ela é adaptada para a ideia de que o capital financeiro é muito importante, mas não é o mais importante. A gente precisa de um capital intelectual também, né? Porque nessa era da informação fica claro para gente que tão importante ou mais importante que o dinheiro é saber usar esse dinheiro, né? E usar de maneira que seja, obviamente, muito mais rentável, né? E a gente usa isso de maneira mais rentável, mas a gente não pode deixar de lado a pessoa, o ser humano, né? Então, esse é um foco mais importante dessa era da informação, né? Então, dá para perceber nessa figura que o desenho organizacional, ele muda totalmente, né? Ele acaba assumindo uma forma muito mais orgânica, né? Onde a interdependência entre todas as partes, ela deve existir, exatamente porque o sistema é aberto, né? Mas ela existe de uma forma livre, né? Porque a organização tem que ser ágil, a organização tem que ser maleável, né? Os cargos têm que ser mais flexíveis, né? E a ênfase na mudança, ela deve existir. E aí, pessoal, como a gente percebeu que houveram 3 eras, né, na administração e que essas eras influenciaram diretamente na condução do comportamento humano dentro da organização, né, a gente tem que perceber que houveram também diferentes abordagens, né, que é exatamente o foco dessa aula, sobre como lidar com as pessoas dentro das organizações, né? Então, ao longo dessas 3 eras, como a gente vê nessa figura, a área de administração de recursos humanos acabou passando por 3 etapas diferentes, né? Etapa conhecida como relação industrial, como recursos humanos e como gestão de pessoas. Cada uma dessas abordagens acabava se ajustando ao padrão da época, ao padrão dessa era e obviamente, a mentalidade, né, predominante e também as necessidades da organização de cada momento. Então, a gente tem a era da industrialização clássica, que eu já falei, né, que aconteceu de 1900 a mais ou menos 1950, né, as pessoas, elas eram vistas como mão de obra, o foco era na tarefa. E aí a gente tinha o departamento de pessoal ou o departamento de relações industriais, né? No segundo momento, na era de industrialização neoclássica, que foi de 1950 a 1990 mais ou menos, onde eu falei dos recursos humanos, que acabam sendo vistos como recursos, mas dotados de vida e inteligência, né? As pessoas são vistas como recursos, mas os recursos humanos, né? E aí passa a existir o departamento de recurso humano e o departamento de gestão de pessoas, que é o departamento que a gente conhece, né? E na era da informação, que é após 1990, né, onde as pessoas são vistas como parceiras, que foi a colocação que eu fiz lá na nossa primeira aula, né, a gente acaba conhecendo uma equipe de gestão de pessoas. Então, a denominação passou de departamento de pessoal ou departamento de relações industriais para departamento de RH ou departamento de GP, e agora muitas organizações já usam nomes diferentes, como gestão de talentos, gestão de capital intelectual, ou ao invés de departamento usam a palavra equipe, tá? Bom, para finalizar a aula, né, se a gente for fazer um resumão, né, a gente fala de mudança, 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 transformação, 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 né? Então, pessoal,
nesse ambiente, né, quais são os novos papéis da gestão de pessoas, né? Se tem mudança veloz, intensa, são mudanças que acontecem tanto nas organizações como na forma de lidar com gente, né? A gente acaba percebendo que todas essas tendências afetam, né, e vão continuar afetando cada vez mais a forma pela qual as organizações, entre aspas, lidam com as pessoas, né? Todas essas forças acabam, óbvio, influenciando diretamente as organizações e a forma como essas organizações lidam com gente, a forma como essas organizações utilizam as pessoas. E isso faz com que surjam cada vez mais diferentes estilos de administrar pessoas, de administrar com pessoas, né? Por isso, essa última figura da aula de hoje, mostra pra gente que esses novos papéis, né, assumidos pelos profissionais da gestão de pessoas, são múltiplos, né? São papéis que devem transitar do operacional para o estratégico, né? São papéis que tem que conduzir as pessoas a serem vistas como parceiros, né? Como um pouquinho de recursos, mas como, na maioria das vezes, parceiro da organização, né? Para que a gestão de pessoas possa cumprir o seu objetivo, que é alcançar a eficácia organizacional, né? Ela precisa desempenhar papéis que sejam cada vez mais múltiplos, que sejam cada vez mais complexos, né? Então, a gestão de pessoas dentro da organização deve passar de um papel operacional, por exemplo, burocrático, para um papel mais estratégico. A gestão de pessoas deve deixar um pouco de lado o foco na função, né, e mostrar para a organização que o foco deve ser no negócio, né? O novo papel da gestão de pessoas deve mostrar para a organização que aquela que alcança a eficácia organizacional tem que passar de um caráter reativo, né, para um caráter proativo, né? Tem que deixar de lado o foco na atividade e caminhar para buscar foco nos resultados. Então, finalizando, para que a área de gestão de pessoas consiga alcançar a eficácia organizacional, consiga alcançar os objetivos das pessoas e das organizações, consiga criar vantagem competitiva, é preciso que ela desenvolva novos papéis cada vez mais múltiplos e cada vez mais complexos. Exatamente como mostra a figura 9, os novos papéis da função de gestão de pessoas.